Onde estão os salvos? Quem são os salvos? Quem é o povo de Deus? Onde está o povo de Deus? Todas essas perguntas, a Bíblia responde. E essa resposta só tem convicção quem realmente está em Cristo. Onde estão os salvos? Estão em Cristo. Quem é o povo de Deus? Os que estão em Cristo. Vocês estão entendendo isso? Alguém, no seu entendimento corrupto da verdade do Evangelho, as pessoas, por não conhecerem a verdade e não estarem na verdade, elas estabelecem um lugar, estabelecem um ambiente, estabelecem práticas, obras, forma de vida, para poder dizer quem é de Deus e quem não é. As pessoas, por não ter o conhecimento da verdade, elas principiam e julgam quem é de Deus e quem não é pela religião, pelo formalismo, onde as pessoas estão firmadas, alicerçadas, na confiança de que estão em Deus por meio da sua religião, da sua vida religiosa. Mas dentro de um exame bíblico, examinando as Escrituras, examinando a palavra de Deus, buscando o conhecimento direto de Cristo, por onde devemos aprender, nós vamos observar e conhecer a verdade que Deus nos revela. Eu acho interessante a palavra de Deus, ela vai nos dizer que Deus, Ele planejou a salvação antes da fundação do mundo. Esse projeto já estava realizado por Deus antes de ser concluído no nosso viver. Por quê? Porque Deus, Ele não é limitado ao tempo. Para Deus, não tem presente, nem passado, nem futuro. Isso, essa vida temporal, é para nós aqui no mundo, neste mundo físico, terreno. Então, quando a Bíblia revela que Jesus Cristo foi o Cordeiro que estava já morto, foi morto antes da fundação do mundo, antes que existisse o globo terra, antes que o homem fosse criado, o plano de salvação de Deus já tinha sido realizado. Porque tudo diante de Deus é hoje, não é amanhã. Porque para Deus não há presente, nem passado, nem futuro. Isso existe para nós, que vivemos uma vida temporal, onde estamos aqui vivendo neste mundo temporal. Para Deus não. Então, quando a Bíblia diz que Deus nos escolheu o nome escrito no livro da vida antes da fundação do mundo, isso quer dizer que diante de tudo que Deus faz, Ele nunca é pego de surpresa. Ele nunca é... esse aqui outro. Tudo na paz. Ele nunca é surpreendido por nada. Deus, Ele está sempre, não é, no controle de tudo. Ainda que o homem se rebelou contra Ele, os anjos se rebelaram contra Ele, ainda que os homens estejam na rebelião contra Deus, Deus não perdeu o controle. Ainda que tudo que hoje a humanidade vive
dentro dessa maldição que levou o homem a sair do propósito da vida que Deus estabeleceu, mas Deus continua no controle. Porque o propósito de Deus vai ser cumprido. Ele pode não ser cumprido na sua vida por você, mas Deus vai cumprir o propósito dele. Porque Deus sabe que diante dessa multidão de pessoas, de criatura, de ser pensante que ele criou, muitos vão se rebelar e não vão se voltar a ele. Mas Deus, ele sabe daqueles que vão se converter a ele, reconhecendo a sua dependência e necessidade de Deus. E Deus proporciona o futuro para estes. Não é que ele escolheu estes, não é que ele predestinou estes, não é que ele achou que esses era melhor de ser salvo e os outros condenados. Não. Não existe essa doutrina da predestinação incondicional fatalista, da soberania de Deus em criar um para o céu e para o inferno. Não existe isso. Deus, ele não se revela dessa forma. Isso é criação da mente do homem corrupta, influenciada por Satanás, criando essas doutrinas de demônios. Deus não criou o homem para lançá-lo no inferno. Deus não criou um ser consciente, responsável, para dizer, eu criei você e determinei você para o inferno, porque assim eu quis na minha soberania. Não existe isso. Então, quando a Bíblia diz que o nome já está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo, quando a palavra de Deus revela que Cristo morreu antes da fundação do mundo, é dentro do conhecimento de Deus, é dentro do projeto de Deus, que não tem tempo, que não tem passado, nem presente, nem futuro. A gente vive o hoje porque o ontem passou e estamos esperando o amanhã. Mas Deus não precisa disso. Ele está além de tudo isso que a gente vive aqui, irmãos. Deus está além do tempo. Então tudo de Deus já está criado. Só falta a gente, que somos seres humanos vivendo nesse tempo, nesse mundo temporal, sair deste mundo temporal para ir viver o projeto eterno de Deus, que ele já projetou muito antes de qualquer coisa. A gente está esperando o futuro chegar, Deus não. Deus não é limitado ao presente, o passado e o futuro. Deus é existente por si só em tudo. Tudo foi criado por ele, o ontem, o hoje, o amanhã foi criado por Deus, para nós. Para Deus não. Então, alguém diz assim, não, os salvos são os escolhidos. Os salvos são os que estão dentro de igreja. Os salvos são aqueles que estão dentro dessa ou daquela religião. Mas a palavra de Deus não ensina isso, irmãos. A palavra de Deus vai nos ensinar a manifestação do amor de Deus para proporcionar ao homem a salvação. Proporcionar ao homem aquilo que o homem não consegue conquistar. Aquilo que o homem não merece. Aquilo que não está ao alcance do homem, Deus, ele proporciona para nós. Alguém diz assim, mas Deus é soberano, a salvação não vem do homem, a salvação não tem participação do homem. Claro que não, meu amigo. A salvação não vem do homem, não tem participação do homem. Mas é o homem que tem que tomar uma atitude de fé, que é a sua ação, a sua atitude de crer nessa salvação que Deus lhe oferece e aceitar. Deus não vai dar de graça, pulso, forçado, na sua soberania para ninguém. A salvação de Deus está proposta para todos. Está dentro do alcance, da possibilidade de todos recebê-la. Porque Deus não faz acepção de pessoas para a salvação. Tem um grande pregador aí que eu até posto algum vídeo dele. Mas ele se perde quando entra nessa área. Ele prega a doutrina calvinista.
A ideia de que Calvino trouxe um conhecimento que mostra que Deus escolheu um para o céu e para o inferno, não existe isso. É um pregador aí que está aí na internet, colocando vídeos direto, e o propósito dele é mostrar para o povo que Deus escolheu um para o céu e para o inferno. Não, irmão. A pregação do Evangelho é mostrar Cristo, irmão. Não é mostrar a escolha de ninguém. A pregação do Evangelho é convidar o pecador a crer em Jesus para ser salvo. A pregação do Evangelho não é dizer a ninguém que é escolhido de Deus. Essa pregação é anátema. E se você perceber, os calvinistas, ele trabalha em cima disso. Você pode observar o conteúdo, a direção que a pregação desses homens que estão aí defendendo suas teorias, suas teologias, suas doutrinas formuladas por eles, no conhecimento deles. Pode ver qual é o foco que ele leva às pessoas. Os teólogos da Adventista do sétimo dia, a preocupação deles é defender o sábado como meio de salvação, como meio de vida com Deus, como mandamento para a salvação. Os calvinistas, o propósito da pregação deles é defender a escolha, a predestinação. Não porque é escolhido. Ninguém é salvo porque crê, porque toma uma decisão. O homem está morto, o homem não pode tomar decisão. Sim, o homem está morto, mas não é no sentido de que ele está sem consciência. O homem está morto, mas ele tem consciência de Deus. O homem está morto no sentido de separado de Deus. Não é no sentido de estar inerte, sem consciência, sem saber tomar decisão e escolha. A morte que Efésios 2 fala é a separação. Ah, não, porque eu nunca vi um morto fazer escolha e tomar decisão. Mas da interpretação que você está colocando, claro que não. Essa interpretação maldita, pervertida, tendenciosa. Porque quando a Bíblia fala que o homem está morto em ofensas e pecado, é separado de Deus. Não é sem consciência. Não é o homem que não sabe escolher nem decidir entre o bem e o mal. Todo ser humano, mesmo separado de Deus, ele tem consciência do certo e do errado. Porque Deus colocou nele uma lei, um caráter absoluto. Todo ser humano tem isso. Está corrompido porque se deixou dominar pelo pecado, entregou a vida à direção do diabo. E para ele voltar a Deus, ele precisa, da mesma forma que ele tomou a decisão por escolha de pecar contra Deus, ele precisa, da mesma forma, tomar a decisão de escolha e voltar a Deus pela obediência naquilo que Deus mostra a ele. É isso, irmão. A verdade é essa. A verdade revelada por Deus na sua palavra é essa. Não tem essa questão de, não, você é um escolhido, você foi chamado antes da fundação do mundo, porque você agora é de Deus, não perde salvação, porque Deus escolheu você. Não, 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 não. A palavra, Jesus não trouxe essa mensagem. Essa mensagem, essa doutrina, esse ensinamento, não é o de Cristo. Jesus não pregou isso, nem os apóstolos. Nem Paulo, nem Pedro, nem João pregou nenhum conceito desse, de predestinação, de salvação incondicional, porque Deus escolheu você para o céu e o outro já está destinado ao inferno, não. Os apóstolos não pregaram isso, porque toda a instrução dos apóstolos é advertindo os irmãos a se policiar, a ser prudente, a ser vigilante, a estar guardando o evangelho, a estar perseverando na doutrina, a ter cuidado com falsos profetas, a não tropeçar, a perseverar, a se manter firme no evangelho, para não se perder da salvação. Os apóstolos nunca pregaram isso que esses teólogos do calvinismo pregam. Eles pegam os textos e manipulam com as suas interpretações pervertidas, inspirada pelo espírito do engano, e aí aplica, tentando mostrar que a Bíblia ensina isso, irmão. Quando a Bíblia não ensina, não, mas olha, Jesus disse que ninguém vem a ele se o Pai não enviar. Então quem envia é Deus. E Deus só envia os salvos. Quem disse a tu? Quem disse isso a você? Deus envia todos a Cristo. O chamado de Deus para ir a Cristo é para todos. E esse chamado de Deus é pela pregação do Evangelho. Paulo vai dizer isso. 2 Tessalonicenses 2, 14.
O próprio Jesus vai dizer: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Todo ser humano, todo, sem exceção. O evangelho tem que ser pregado a todos. Por quê? Porque é o convite de Deus mostrando ao homem o caminho, a saída, o meio de salvação, que é em Cristo, aonde Deus mostra ao homem para ir. Por onde Deus orienta o homem a encontrá-lo, é por Cristo. E esse convite é para todos. Então, texto que não dá base para isso. Mas eles usam outro texto que diz assim: e Deus, todos os dias, acrescentava à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Aí ele diz, está vendo? Isso está lá em Atos. Atos capítulo, deixa eu ver aqui para eu mostrar para você. Isso está lá em Atos capítulo 2, versículo 47. Que diz assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Aí eles pegam esse texto e diz assim, tá vendo? Deus que levava para a igreja quem havia de se salvar, ou seja, aí eles colocam os escolhidos. Se a Bíblia não está falando disso, irmão, a Bíblia não está dando nenhuma menção para isso. O texto está dizendo que todos os dias Deus acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Porque quem é que insere o pecador no corpo de Cristo? É o Espírito Santo, que sela. E quem são os que se haviam de se salvar? Os que creem em Jesus. Porque são esses que vão se salvar. Os que creem em Jesus, não é os escolhidos. Em canto nenhum tem uma base para isso, irmão. Deus só traz os escolhidos. É mentira. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não, mas só quem vai ter a fé para se salvar é os escolhidos. Mentira! Eles falsificam, eles introduzem, eles acrescentam. Eles querem de todo jeito colocar o texto dentro do entendimento deles. Esses falsos profetas falsificam a verdade, os princípios do Evangelho para justificar suas doutrinas de demônios. Não tem, irmão. Se você for prudente, você que está vivendo essa ideia, dentro dessa direção, dessa instrução, da doutrina da predestinação, que chamam de calvinista, se você for prudente e começar a usar a inteligência, fazer o que Jesus mandou, examinar as Escrituras, examinar os ensinos apostólicos, examinar o que Jesus pregou, você não vai ver em canto nenhum Jesus pregando essa ideia, esse conceito que você está vivendo, pregando e sendo instruído. Porque toda a pregação de Jesus é convidando o homem e dando ao homem a responsabilidade. Olha o que Jesus diz. Quem quiser vir após mim, responsabilidade do homem. Quem entrar pela porta, responsabilidade do homem. Quem crê, responsabilidade do homem. Jesus não está dizendo que você vai crer porque é escolhido. Jesus não está colocando a responsabilidade da sua salvação em Deus. É sua de aceitar ou não. Deus que trouxe a possibilidade do homem se salvar. Mas é a atitude e a ação do homem que é a fé em aceitar o convite de Deus para essa salvação. É ele que aceita ou não aceita. Ah, mas Deus é soberano. É o homem que escolhe, é sim. É você responsável pelo seu destino, não é Deus. Romanos 14, 12. Cada um de nós dará conta de si a Deus. Não é Deus que vai dar conta de você. É eu e você que vamos dar conta de si a Deus. Olha o que Deus diz. Que não toma o culpado por inocente. Você é culpado, julgado e condenado pelo pecado, que leva você à sentença do inferno, porque o salário do pecado é a morte. Não só você, eu e toda a humanidade. Nós somos julgados, culpados e condenados para o juízo de Deus, não porque Deus determinou, mas porque o salário do pecado é a morte. De que se queixa o homem, a não ser dos seus pecados? Não coloca Deus, irmãos, dentro dessa tua doutrina maldita, porque isso não vem de Deus, é do diabo. Essa doutrina da predestinação incondicional fatalista, ela não procede dos princípios do Evangelho, da pregação do Evangelho que Jesus trouxe. Não tem nada a ver com o Evangelho. Não, olha, porque a Bíblia diz que Deus predestinou. Ele elegeu. E ele escolheu. É mentira.
dessa forma que vocês pregam é mentira. Vamos ver. Eu estou aqui pegando os textos que eles dizem para a gente refutar, tá bom? Vamos ver o que está escrito lá em Efésios, que eles dão muito esse texto, Efésios capítulo 1, o versículo... Vamos ver, né? Vamos para a palavra, vamos examinar. Vamos fazer o que Jesus mandou. Não é crer nesses homens porque ele é teólogo, é doutor, é sábio, é poderoso, é autoridade, não. A autoridade é Cristo, a palavra. Nossa vida tem que ser guiada, submissa, dirigida por Cristo. O seu evangelho que ele ensinou. A doutrina de Cristo, não de Calvino, nem de Armínio, e nem de nenhum líder de nenhuma igreja. Vamos ver o que eles ensinam, né? Que Deus predestinou, escolheu e elegeu. Beleza, vamos lá. Um dos textos que ele prega, que eles pegam para afirmar isso. Efésios capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis, diante dele em amor. Calma aí que... Lá de cá, irmão. Calma aí que eu vou explicar isso aqui. Luiz Lei, do 1301. Só deixar 0001. Aí lá de cá tu me entrega. Então vocês estão entendendo, pessoal. Eu vou aqui explicar isso aqui para levar para vocês o que a palavra ensina. Lá de cá. Não o que eles ensinam. Aguarda um momentinho aí, pessoal, que eu vou voltar com esse ensino, esse esclarecimento, que está muito importante. Ok, amigo. Olá, pessoal. Cheguei para a gente continuar. Está muito bom esse ensino. Essa instrução para a nossa edificação, conhecimento da fé. Para que a gente seja livre, né? Da mentira, do engano. Que é pregado como verdade de Deus, onde muitos estão sendo desviados da fé pelas doutrinas de demônios. Tá subindo social, viu? Vai. Então, pessoal, esse texto de Efésios, capítulo 1, versículo 4, ele não está dando base e nem apoiando essa doutrina da predestinação fatalista incondicional. Eles pegam o texto isolado e começam a jogar. Vamos analisar o contexto? Eu convido vocês para a gente analisar o contexto e aprender o que a palavra nos ensina. Isso é Paulo aqui pregando aos Efésios. Vamos ver o que ele prega. Vamos ler o versículo... Do versículo 1 em diante. Paulo vai dizer assim, versículo 1. Versículo 3, aliás. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, observação, em Cristo. Tudo é em Cristo. Por crer, não é na eleição. Vamos lá. O versículo 4 que eles usam para dizer que a predestinação, a Bíblia ensina, é mentira. A Bíblia fala de predestinação, eleição, de escolha, mas não dentro do princípio que eles pregam. Vamos lá. Como também nos elegeu nele, em Cristo. O homem, para ser eleito, precisa crer em Cristo, tá bom? Eu vou mostrar isso aqui. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Por que antes da fundação do mundo? Porque Deus já tinha determinado que todos seriam salvos por ele, crendo nele. Aonde Deus preparou esse meio de salvação para que todo aquele que nele cresce fosse salvo. Essa é a condição. E isso Jesus mostrou. João 3,16. Vamos lá. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Em Cristo, somos santos. Em Cristo, somos irrepreensíveis diante de Deus. Em Cristo. Vamos lá, vamos continuar. E nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito, que é a vontade dele, o querer dele, da sua vontade.
Aí eles pegam esse texto e dizem assim, tá vendo? Ele nos predestinou, ele nos elegeu. Mas a eleição aqui não é no indivíduo particular. A eleição aqui é em Cristo, para o indivíduo que crê em Jesus. A eleição não é particular no bonitinho, porque eu quis você e esse não. Você foi eleito porque eu escolhi você e esse não. Não tem isso na Bíblia. Deus não faz acepção de pessoas para salvar. O que Deus quer é que todos os homens se salvem. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Deus não faz acepção de pessoas para salvar. Atos 10, 34. O que Deus quer é que todos os homens se arrependam e creiam para ser salvo. Foi Jesus quem disse isso. Mateus 15, o 10. Foi Jesus quem disse isso. A alegria no céu quando um pecador se arrepende. Então o que Deus quer é que o homem se arrependa. Não é ele que salva o homem a pulso. É o homem que tem que se arrepender, crendo em Jesus para ser salvo. Então nenhum texto, vai dar base para essa doutrina da predestinação incondicional fatalista, que tem sido muito propagada, viu? E isso é um perigo espiritual. Essa doutrina de demônios. Tira você, leva você a negar Cristo. E eu vou mostrar por quê. O conceito dessa doutrina faz você negar o sacrifício de Cristo. Faz você anular a graça de Deus. Por Cristo. A graça de Deus por Cristo. Não é por escolha. A graça de Deus é Cristo. Olha o que diz Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque Deus manifestou a sua graça, que é Jesus, trazendo salvação, não é a um grupo de escolhido, a todos os homens, todos. Então essa doutrina da predestinação fatalista incondicional leva as pessoas a negarem o sacrifício vicário, substituto de Cristo. Por aqui, irmão. 1301, Daniele. Ok. Tem palavra-chave isso aqui. Então vou ligar para elas. Espera. Aí, deixa eu ver. Eu te dou aí na frente. Então vocês estão entendendo, irmãos? Oi? Vou ligar para ela. Aguarda mais um minutinho aí que eu vou levar esse ensino. Palavra-chave, Dani. Pardal, irmão. Vou botar no social. É. Vamos lá, pessoal. É assim, mas o assunto tá bom. Eu peço a sua atenção. Estou trabalhando, estou aqui no trabalho, mas eu estou aqui levando esse esclarecimento que é muito importante vocês receberem. É muito importante ser esclarecido. É isso que os profetas de Deus precisam. Levar a luz para os que estão nas trevas, nessas mentiras, nesses enganos de Satanás, essas doutrinas de demônio que está tirando o povo de Cristo. O povo precisa da verdade do Evangelho. Não é de igreja, não é de culto de poder, culto de revelação, culto de missão. O povo precisa da pregação do Evangelho. O povo precisa do conhecimento da verdade. Para o povo ser liberto dessas mentiras que estão vivendo, sendo instruídos, formados, onde estão aprisionados mentalmente com o entendimento corrompido da verdade do Evangelho. Essas doutrinas de demônios, heresias de perdição que o povo está vivendo dentro das igrejas. O povo precisa conhecer a verdade, precisa de homens. Como vão ouvir se não há quem pregue? Homens que preguem a verdade, que levem o combate da fé, reprovando e condenando essas obras maléficas, essas más obras, esses ensinamentos heréticos que esses falsos profetas têm trazido para o povo, tudo se denominando homem de Deus. Então, vamos lá, vamos continuar aqui, porque, meu irmão, a palavra de Deus, ela é importante para o nosso conhecimento. E quem tem o conhecimento dela não pode ficar só para si. Tem que passar para os outros, dando de graça o que Deus nos dá.
Eu não adquiri conhecimento pagando seminário, nem tendo o curso de teologia, nem comprando livro caro. Eu adquiri o conhecimento de Deus dado pelo próprio Deus de graça, apenas pela palavra, pela Bíblia. Eu lendo, né? Porque tem gente se gloriando aí, né? Que comprou, que gastou dinheiro para ter conhecimento, que fez curso de teologia, que fez isso, aquilo, outro, doutorado, seminário. Eu não precisei de nada disso. Para crer no Evangelho, viver o Evangelho, pregar o Evangelho e defender o Evangelho para estar com a minha vida em Deus, eu não precisei pagar nada. Então, esses pregadores dessa doutrina da predestinação incondicional fatalista, eles dizem que Deus escolheu alguém, elegeu alguém e predestinou alguém que ele escolheu e outro não. Mas o texto não está dizendo isso. A graça de Deus, como eu estava dizendo, foi manifestada a todos os homens, irmãos. A todos. Deus está sempre mostrando. Porque tem texto que diz assim, ele morreu por muitos. Aí você só fica preso nesse texto? E os outros textos que está ali revelando com amplamente um entendimento maior? Que Deus amou o mundo, a humanidade. Que o Evangelho tem que ser pregado a toda criatura. Que Jesus morreu por todos, para remir o pecado de todos. Claro que nem todos vão aceitar. Não é porque não foram escolhidos. É porque não creram na verdade para se salvar. É o que a Bíblia revela. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10 e o 11. Serão condenados porque não creram na verdade para se salvar. Não aceitaram a luz porque amaram mais as trevas. João 3, 19 e 18. A palavra está revelando isso, irmão. Não é essa doutrina que eles estão aí aplicando com uma interpretação diabólica, maldita, pela sua mente corrompida da verdade, apartada da verdade. Efésios capítulo 1, quando fala de predestinação, não fala nesse contexto que eles pregam, de que Deus escolheu um para o céu e para o inferno. A predestinação, ela não é por escolha, é pelo crer. A predestinação é para o indivíduo que crê, não é no indivíduo particular. A predestinação, vou mostrar para vocês. Vem ler comigo aqui o versículo. Vamos ler o versículo 11 ao versículo 14 de Efésios capítulo 1. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havido sido predestinado. Presta atenção, aqui fala de predestinação, mas vamos ver. Vamos ler, vamos examinar, ver o contexto, tá? Olha o que Paulo vai dizer. Nele digo, em quem também fomos feito herança. Fomos feito, não era. Foi feito herança nele. Havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Fomos predestinados segundo a vontade de Deus. Não é que ele determinou de antemão porque ele quis você. Escuta aqui. Vamos ler o versículo 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, observe que a predestinação é em Cristo. Para quem crê, tá? Nós, primeiro que esperamos em Cristo, agora vejam, escutem, examinem e analisem o versículo 13 e o 14. Em quem também vocês estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, é por crer, não é por escolha. Paulo vai dizer, também vocês estão predestinados, foram eleitos depois que ouviram o evangelho e creram nele. Vocês também receberam o Espírito Santo, que é o penhor da nossa salvação, a garantia. Mas não é porque vocês foram predestinados de antemão. É porque vocês ouviram o evangelho e creram. A condição é essa para eu ser predestinado. Não é a escolha de antemão. Vamos lá. Vamos, irmãos, eu estou mostrando a palavra. Vamos ver. Aí, versículo 13. Vou ler de novo. Paulo está falando com os Efésios, que aqui foram também alcançados pela graça de Deus. Predestinados, eleitos, estão na graça de Deus, na salvação. Aí Paulo vai dizer, em quem também vocês estão, depois, não antes, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e agora olha o que Paulo diz. E tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Depois que você ouviu a pregação da verdade, a pregação do evangelho, depois que você creu,
o crer é uma atitude de arrependimento e convenção. Agora sim, você foi selado, você foi agora eleito, você foi agora elegido por Deus para alcançar a vida eterna, porque creu em Jesus. Não é porque você foi escolhido de antemão. Como ensina, irmãos, essa doutrina da predestinação incondicional fatalista, essa doutrina não procede das Escrituras, mas eles usam vários textos. Eu estou citando alguns e refutando. Eles usam o texto de Judas. Ah, porque Judas era o filho da perdição. A Bíblia revela isso. Não, ali já tem uma revelação de Deus daquilo que iria acontecer. Não é que Deus predestinou Judas para a perdição. É que Deus já estava revelando aquele que iria se perder, não porque era predestinado à perdição, porque ele não ia aceitar Cristo dentro do propósito que Cristo veio. Sabe por que Judas não se manteve fiel a Cristo? Não se preocupou com salvação? Porque Judas, ele queria solução de problema secular. Ele queria que Jesus, como rei, levantasse uma grande revolução contra Roma, que oprimia os judeus. Ele queria que Jesus estabelecesse um reino, um exército para destruir Roma, para libertar o povo da escravidão romana. Jesus não veio para isso. Jesus veio para reinar no reino espiritual de Deus. Ele veio para libertar o homem da prisão espiritual. Jesus veio para libertar a alma do ser humano escravizada pelo pecado e pelo diabo. Mas Judas, ele queria incentivar Jesus a levantar uma rebelião. E aí é que ele cria aquela situação. Não foi porque ele era escolhido para o inferno. Quando a Bíblia diz o filho da perdição, é todo aquele que não crê em Jesus. Todo aquele que está sem Cristo no mundo. É filho da perdição. Alvo da ira de Deus. Filho da desobediência. Como está aqui revelado em Efésios 2. Capítulo 2, versículo 1 ao 5. A palavra vai dizer isso. Paulo vai dizer, nós também éramos filhos da desobediência. Estava no mundo sem Deus, guiado pelos príncipes das trevas. Mas quando cremos em Jesus, alcançamos essa eleição. Quando cremos em Jesus, fomos alcançados pela graça de Deus. Quando cremos em Jesus, agora fomos tirados da ira, da condição de filho da desobediência, de filho da ira, porque cremos em Jesus. Não foi porque fomos eleitos. Está entendendo isso, irmão? Então tem que ter muito cuidado, irmão, com essas pregações desses homens que se denominam sábios, que mostram sabedoria, que fala bonito, manso, humildemente. Cuidado com essas pregações com pretexto de humildade, pretexto de santidade, com falas bonitas, com sabedoria no S, no R. Vá buscar ser prudente, estar atento a ouvir e analisar o que eles estão pregando, se condiz com o que Cristo ensinou. Não tem base esse princípio que é pregado, essa doutrina de predestinação incondicional fatalista. De que Deus escolheu um para o céu e para o inferno de antemão. O homem vai para o inferno, não é a vontade de Deus. Jesus vai dizer isso, irmão. Esse povo não está nem aí para a palavra de Jesus. Eles querem colocar a sua interpretação, a sua doutrina. Eles não estão nem aí para o que Cristo ensinou. Jesus vai mostrar em Mateus 10, 28, que Deus não criou o inferno, nem o homem para o inferno. O inferno foi criado para Satanás, que pecou contra Deus. E como justiça de Deus para punir o pecado de Satanás, ele criou o inferno. O inferno representa a justiça de Deus para punir o pecado, irmão. Não é a soberania de Deus para mandar o homem para o inferno porque ele quis. Vocês estão entendendo isso? Esses ensinadores dessa doutrina, seja ele Augusto Nicodemos, porque muitos pastores da Batista estão pregando essa doutrina, muitas igrejas, muitos líderes, muitas pessoas estão aderindo a esse conceito doutrinário da predestinação incondicional fatalista. E isso é a doutrina de demônios que vai tirar você da fé, da aprovação de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Porque esses que vivem nesse entendimento, eles não se gloriam no Senhor, eles se gloriam nele. Eu estou cansado de ver pessoas, eu sou um escolhido. Irmão, você é um escolhido. A pregação do Evangelho não é essa, não. A pregação do Evangelho é
Cristo morreu para te salvar. Se arrepende, crê nele. Jesus vai dizer que no nome dele se pregasse o arrependimento e a remissão de pecado, para que todo aquele que cresce fosse salvo. Jesus não mandou chamar os escolhidos, pregar para os escolhidos. Essa doutrina, ela não se sustenta dentro dos preceitos bíblicos. Essa doutrina é totalmente alicerçada na areia, não na verdade, que é a rocha. Essa doutrina não tem sustentabilidade, é faliciosa. Ela não se sustenta quando a gente vai para um exame bíblico. Quem prega essa doutrina está pregando doutrina de demônios. Está apartado do Senhor. Não quero saber quem é o indivíduo. Eu quero saber o que a palavra me ensina. Essa doutrina faz as pessoas negar o sacrifício de Cristo. Faz as pessoas negar a sua responsabilidade diante de Deus. Faz as pessoas colocar Deus como carrasco. Mas não, amigo. É pro 201. Teu nome é? Jefferson. Jefferson. Tá ok. Pode subir, amigo. É. Então, vocês estão entendendo? Essa doutrina é totalmente anticristo. Ela tira as pessoas do entendimento de Cristo. Leva as pessoas a dizer que crê em Jesus, que ama Jesus, mas estão com o entendimento corrompido. Portaria. Bom dia, doutora. Eita, entrega não, entrega não. Eu aqui não tenho não, doutora. Tem não. Tá ok. Então vocês estão entendendo, pessoal? Eu estou cansado de ver pessoas dizendo eu sou salvo, eu sou escolhido. Agora eu pergunto, o que te leva a saber que é escolhido? O que te leva a entender que tu é escolhido e está salvo? É a tua vida de igreja? Não. Os escolhidos vão estar na igreja. Que igreja? Que igreja você está? A de Deus? Será que você acha que a igreja de Deus que você está para ser escolhido é a Assembleia de Deus? É a Batista? É a Presbiteriana? É a Deus é Amor? É a Congregação Cristã do Brasil? É a Universal? É a Vitória em Cristo? É a Presbiteriana? É a Adventista do Sétimo Dia? Será que você acha que é um escolhido porque está nessa igreja? Porque está com a tua vida formal, vivendo o legalismo de igreja? Aí tu acha que é salvo? O sinal da tua escolha de que tu é um escolhido é esse? Eu perguntei uma vez um adepto dessa doutrina. Eu digo, tá bom, tu é escolhido para a salvação, beleza. Tu se gloreia na salvação porque tu é escolhido. Então, qual é a certeza que tu tem de que tu é um escolhido? Qual o princípio que tu usa que tu é um escolhido? Aí eu disse a esse adepto da doutrina calvinista, eu disse a ele, eu sou salvo, porque eu criei em Jesus. Estou com a minha vida andando com entendimento de fé e esperança na vida com Deus, pelo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. É isso que me garante a certeza da salvação. É o sacrifício vicário de Cristo, que substituiu a minha vida, que substituiu a maldição que eu ia sofrer, o castigo que eu ia sofrer. Ele sofreu por mim. E eu creio porque minha fé, meu entendimento, meu crer está pelo Evangelho que me ensina isso. O Evangelho que me mostra que em Cristo eu sou salvo, porque Ele já fez tudo para me salvar. E se eu crer nele, eu alcanço a graça de Deus por meio da fé. Eu tenho a convicção, por esse princípio, que o Evangelho me mostra, que eu sou salvo. E você? Qual é a garantia de que tu és salvo? Qual é a certeza e a tua convicção? Aonde tu estás apoiado para a segurança da salvação? É na tua igreja? É na tua vida religiosa? É no teu entendimento de que tu é um escolhido? É dentro das tuas obras, do teu mérito, da tua virtude? Tu estás perdido, irmão. Sabe por que eu creio que eu sou salvo? Porque Jesus falou lá em João 3,18. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê permanece condenado. E sabe por que eu creio que eu sou salvo? Porque Jesus disse lá em João 3,16 que o amor de Deus pela humanidade foi tão grande que ele enviou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe por que eu sou salvo, amigo? Porque Jesus disse lá em Lucas
19:10, que veio salvar e buscar os que se haviam perdido. Eu estava perdido. Sabe por que eu creio que eu sou salvo, amigo? Porque Jesus disse, quem crê nele tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, João 5:24. É por isso que eu creio que sou salvo. Sabe por que eu creio que sou salvo, amigo? Porque Pedro, pregando lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, ele vai dizer que nenhum outro há salvação. Também debaixo dos céus, nenhum outro nome há dado pelo qual devemos ser salvos. É porque eu creio no nome de Jesus, porque a Bíblia assim me ensina. Sabe por que eu creio que sou salvo, amigo? Porque o apóstolo Paulo vai pregar dizendo que pela graça sois salvos mediante a fé. É a fé em Jesus e quem nele crê será salvo. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Eu creio que sou salvo pela convicção da palavra. Romanos 8:1. Sabe por que eu creio que sou salvo, amigo? Porque Paulo vai pregar aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 e o versículo 11, que muitos serão condenados porque não creram na verdade para se salvar. E eu estou crendo na verdade, amigo, porque eu sei que a salvação vem por ela, pelo conhecimento, pela vida nela. Eu estou salvo. É por isso que eu tenho a convicção da minha salvação. Sabe por que eu creio, amigo, que eu estou salvo, estou em Deus? Porque Jesus disse assim, lá em Mateus 7:23, o homem prudente é aquele que edifica sua casa na rocha, ouve e pratica a minha palavra. Sabe por que eu sou salvo, amigo? Porque Jesus disse, venham a mim, creiam em mim, estejam em mim. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É por isso que eu creio que sou salvo, amigo. Não é porque eu sou um escolhido, é porque eu criei na mensagem de Deus, que trouxe ao meu conhecimento pelo Evangelho, que mostra a obra de Deus feita para me salvar em Jesus, e eu criei, eu aceitei, eu tomei uma atitude de fé, me convertendo à verdade que Deus revela para a minha salvação e a minha vida com Ele. E eu me converti dessa mentira que é pregada na religião, pelos falsos profetas que apresentam ao povo salvação dentro dessas doutrinas de demônios. Eu creio na salvação, sabe por quê, amigo? Porque eu faço aquilo que Paulo orientou a Timóteo 4,16. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. E a minha vida, amigo, ela é cuidada. Eu tenho prioridade, eu tenho prudência da minha vida na doutrina de Cristo. É por isso que eu estou refutando essa doutrina de demônio, amigo. Porque essa doutrina não é de Cristo. Sabe por que eu tenho convicção e creio na minha salvação? E tenho certeza e confiança? Porque eu estou no Evangelho de Cristo. E Paulo vai dizer, se não tiver no Evangelho, não pode se salvar. Toda a Bíblia nos dá advertência para estar na salvação e se manter nela para não perdê-la. Aí vem esses teólogos do inferno, se denominando de Deus, mostrando conhecimento e sabedoria por meio da fala, por meio do conhecimento secular, quer colocar a autoridade de Deus sobre o que eles ensinam. A autoridade de Deus é o que Jesus ensinou. É Jesus, a palavra dele. É nele que eu estou firmado. Ele é o alicerce, é o fundamento da minha vida com Deus. Não é a doutrina de nenhum teólogo, nenhum pastor, nem papa, nem padre, dentro de nenhuma igreja. A minha vida está fundada, edificada, alicerçada em Deus, é por Cristo, pela palavra dele, a doutrina dele, e não por igreja nenhuma, de pastor nenhum, dentro de nenhum conceito doutrinário. Então, gente, despertem, sejam prudentes, faça o que Paulo disse a Timóteo, cuida de ti e da doutrina, fazendo isso te salvarás. Combata o bom combate da fé até o fim. Não fique aí nessa doutrina de demônio acreditando que é salvo e não perde mais salvação, porque Jesus não ensinou isso. Jesus disse, aquele que perseverar será salvo até o fim. Aquele que ser fiel até a morte será salvo. Aquele que vencer receberá a coroa da vida. É aquele que permanecer nele sem se desviar, sem dar ouvido a essas doutrinas de demônios e ser prudente andando na doutrina dele, irmão. Não fica dentro desse conceito aí, guiado por esses conceitos malditos que os homens pregam, que se denominam autoridade e sabedoria de Deus. A sabedoria, a verdade de Deus é Cristo. Mantenha a sua vida firmada, alicerçada em Cristo. Seja firme, constante e abundante em Cristo, na fé, na doutrina, no Evangelho de Cristo. Amém? Que Deus abençoe. Muito obrigado pela atenção de vocês. O trabalho aqui é sério, viu, gente? Eu prego com propriedade, eu prego com responsabilidade, eu prego com sabedoria. Eu estou aqui refutando essa doutrina de demônios, mas eu estou refutando com um argumento plausível,
Eu não estou aqui falando blá blá blá, nem coisa com coisa. Eu estou aqui falando dentro da autoridade dos princípios, da verdade, do Evangelho de Cristo. Eu estou aqui não é em nome do pastor A, do pastor B, do pastor C. Eu não estou aqui na autoridade dada por nenhum pastor de ministério nenhum. Eu estou aqui na autoridade de Cristo, ministrando com a sabedoria que Ele me deu e fazendo a obra do reino dele, porque eu sou produto, propriedade e negócio de Cristo, não de nenhum ministério de homem. Eu sou membro do corpo de Cristo, Igreja de Deus. Eu sou um anunciador da verdade do reino de Deus, não do reino de nenhum homem com as suas doutrinas. E você, vigia. Cuida de ti e da doutrina. Esse é o conselho para você. Tu que está em pé, cuidado para que não caia, tá? Vai ficando nessa que tu é salvo e não pede salvação. Persevera até o fim, não. Cuidado para não tropeçar, não. A palavra ensina isso, irmão. Vigia não, que o diabo está doidinho para tirar você da fé. E se ele não pudesse tirar você da fé, se ele soubesse, ele não estava tentando. Porque o diabo não faz nada em vão, não. Sabe por que o diabo tenta a nós que estamos em Deus, em Cristo? Porque ele sabe que pode nos tirar da fé. Ele não pode pegar você e arrancar pelo poder dele. Mas ele pode fazer eu e você abandonar a fé. Como disse Paulo, 1 Timóteo 4:1, muitos apostatarão da fé, seguindo doutrina de demônios. É assim que o diabo tira eu e você da direção da salvação, do caminho com Deus. Com heresias de perdição, como disse Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Advertência do escritor aos Hebreus. Hebreus, capítulo 10, versículo 37 ao 39. Manda a gente ser prudente e perseverar para não recuar, como os que recuaram para a perdição. Só recua para a perdição quem já está na salvação. Então não vem com essa doutrina de demônio, irmão. Pode ser quem for o pastor, o teólogo, a autoridade de qualquer religião ou igreja. Para mim a autoridade é Cristo. Essa doutrina não sustenta-se. Não vai permanecer dentro de uma análise bíblica. Com sinceridade. Ler os textos, o contexto e buscar o conteúdo do que Jesus ensinou. Não é o conteúdo de doutrina de nenhuma religião, de nenhum teólogo. É o conteúdo da doutrina de Cristo pregada pelos apóstolos. Que Deus abençoe, que você seja prudente, cuida da tua fé, escapa por tua vida, porque é você que é responsável em valorizar aquilo que Deus te deu, de graça, a salvação. Como disse o apóstolo João, cuida no que tu já tem ganho para não perder. Segunda carta do apóstolo João, versículo 8, porque não tem capítulo. Cuidado para tu não perder o que tu tem ganho. E vigia, com a tua vida guiada por Cristo. É a luz de Deus por onde devemos ser guiados. É o guia da nossa vida com Deus. Não é pastor, nem papa, nem padre, nem nenhum princípios e valores de igreja. É Cristo, o nosso guia, o nosso mestre, o nosso pastor, que nos guia. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, Ele nos guia por Ele e nele. E que Deus os abençoe em nome de Jesus.